Já pensou viver em um futuro utópico, onde nada falta e você pode ter uma vida quase perfeita, a não ser por um detalhe: sobreviver a uma noite de expurgo que saiu do controle e agora o país todo quer matar você. Todo crime, incluindo assassinato, agora é ilegal. Nada, vamos trabalhar. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. The Forever Purge é um filme de terror e ação distópico e americano do ano de 2021 e segue um grupo de pessoas que tentam escapar dos Estados Unidos depois que um movimento insurrecional que prega que os cidadãos de toda a América devem continuar cometendo crimes e assassinatos em todo o país. Vocês ricos não podem mais se esconder atrás dos muros blindados. Impotentes. Como se sentem? Esse é o verdadeiro expurgo. O expurgo eterno. Mesmo após o fim do expurgo, gerando um caos em todo o país e destruindo toda a ordem que sustentava esse sistema até então utópico e é um tanto questionável. Não existe mais crime. E vale lembrar que quem se inscreve no canal ganha proteção para derrotar e sair vivo das mais aterrorizantes situações. Sobrevivemos. O filme começa com uma imagem de um casal mexicano andando em um deserto gigantesco. Mas antes da gente continuar daqui, temos que entender o contexto em que tudo está acontecendo. Em 2048, 8 anos após a eleição presidencial de Charlie Brown, os novos países fundadores da América, a NFFA, recuperaram o controle do governo dos Estados Unidos e restituíram o expurgo anual com suas regras originais. A supremacia racial e o nativismo aumentaram em todo o país após a sua reeleição. E muitos fora do partido não estão preocupados que o próximo expurgo irá infligir muitos danos ao país, mais do que a NFFA percebe. Voltando ao casal, Juan e Adela cruzam ilegalmente na fronteira com o Texas para escapar de um cartel de drogas mexicanos e construir uma nova vida. Para isso, eles usam um túnel que os contrabandistas os ajudam a passar. Porém, a gente começa a analisar a primeira decisão errada já aqui. Entrar num túnel fechado não é uma boa decisão quando se trata de sobreviver. Ou seja, já começamos aqui vendo que a decisão inicial foi errada. Juan acaba ficando para trabalhar como lavrador no rancho da família Tucker, enquanto Adela começa a trabalhar perto de Austin. Estamos já em 2049, 10 meses depois, e na véspera do próximo expurgo anual, Juan e Adela se juntam a uma comunidade de imigrantes, atrás de um santuário murado com seguranças armados para protegê-los. Já aqui, o grande movimento patriótico da região estimula a todos a caçarem os imigrantes. Quando a purificação começa, Adela testemunha um grupo nacionalista de purgação, que se declara como a força de purificação, que pretende matar aquelas pessoas que consideram não americanas. O grupo passa sem hostilidades e a comunidade imigrante sobrevive ao expurgo sem incidentes. Aqui a gente vê o segundo erro: a facilidade de acesso às armas nos dias próximos ao expurgo reflete diretamente na necessidade de armas, e justamente Adela e Juan não foram atrás disso, e como sabemos, eles queriam caçar os imigrantes. E como vimos, você se juntar com todos os imigrantes mexicanos não é uma boa saída. Então, de novo, a decisão de se reunir com todos os imigrantes em um só lugar, mesmo que protegido, não se mostra tão seguro assim, apesar de terem sobrevivido à noite. Na manhã seguinte ao expurgo, Juan e Adela voltam ao trabalho, mas ambos notam que muitos de seus colegas de trabalho não se apresentam ao trabalho. Pouco depois, Adele é atacada por 2 expurgadores que conseguem atraí-la após ela ver um animal preso em uma armadilha, e numa falha tentativa de soltá-la, ela acaba presa nessa mesma armadilha. E aí vemos outro erro. Como vimos, na hora em que ela percebe que está sozinha, fica claro que tem algo de errado acontecendo. Logo, ela deveria ter ido pegar uma arma ou mesmo se escondido e não ido atrás de ajuda, ou mesmo de ajudar o animal. Apesar de ser capturada, ela é resgatada pelo chefe Darius, antes de ambos serem presos pela polícia por terem matado seus agressores supostamente depois do horário permitido pelo expurgo. Enquanto isso, Juan e um colega de trabalho imigrante descobrem que a família Tucker foi feita refém por seus peões e que se revelam como expurgadores que pretendem tomar o rancho para si. O dono da fazenda, Caleb Tucker, se sacrifica e distrai os expurgadores por tempo suficiente para que Juan e TT resgatem seu filho Dylan e a esposa grávida de Dylan, Cassie, e a sua irmã Harper, que lhes oferece uma carona para procurar a dela.
O noticiário nacional se esforça para entender o porquê os civis continuam a celebrar o expurgo após seu fim. Resgata Adele e Darius, depois que a van da polícia que os carregava é emboscada por mais expurgadores. Darius fica para trás para procurar sua família, enquanto os outros escapam de Austin em chamas, indicando que todos ali ou estão mortos ou estão matando os outros, em um grande expurgo generalizado que realmente consome a cidade em um banho de morte e sangue. Logo após isso, em um posto de gasolina, eles ouvem notícias sobre o caos e o assassinato e a destruição de todos os 50 estados americanos, com os serviços de emergência locais sobrecarregados em um evento descrito como uma lotação pós-expurgo. Para proteger os civis não expurgadores e que não pretendem matar ninguém, os governos de países como Canadá e México abriram suas fronteiras nas próximas 6 horas para receber a todos que precisam de ajuda e apoio. Porém, logo após esse tempo, todas as fronteiras serão fechadas e a entrada será negada a todos, mesmo aqueles que queiram passar na paz, já que pode ser um expurgador disfarçado. O grupo então decide fugir pela fronteira mexicana através de El Paso. No momento em que o grupo chega em El Paso, está caótico. A Agência de Proteção e Segurança Americana condenou o expurgo para sempre, com os expurgadores fazendo uma matança descoordenada. Mesmo após seus políticos e representantes serem avisados, o governo invoca a lei marcial em todos os Estados Unidos, em um esforço para tentar conter a violência. Aqui, ao chegar em El Paso, já vemos o primeiro erro deles. Se eles quisessem sobreviver, a melhor coisa seria um tanque, e como vimos, está em uma rua próxima deles. Com um tanque blindado, eles dificilmente seriam mortos, ou mesmo feridos, afinal, não é fácil assim abater um tanque de 2 toneladas. Lutando em El Paso, Adele e Cassie são separados por um grupo de forças paramilitares, enquanto Juan, TT, Dylan e Harper são capturados pelos expurgadores, oferecendo então Dylan e Harper uma chance de viver. Se matarem TT e Juan, quando eles se recusam, os expurgadores assassinam TT antes que os militares intervenham, permitindo que o grupo escape. No entanto, os militares são forçados a se retirar quando sua base é destruída por mais expurgadores. Em resposta, os governos canadense e mexicano anunciam o fechamento antecipado de suas fronteiras, deixando aqueles que tentarão cruzá-la vulneráveis aos expurgadores. No centro da cidade, Adele protege Cassie de outros expurgadores, revelando que ela e Juan já foram membros do grupo de autodefesa que os treinou para lutar contra os cartéis de drogas mexicanos. Antes de chegarem aos Estados Unidos, os sobreviventes se reúnem em uma casa secreta, administrada por uma tribo nativa americana e próxima. Seu líder se oferece para transportar todos ali, através da fronteira como refugiados. Com os expurgadores em perseguição ainda, Juan, Adele e Dylan permanecem para trás com os outros sobreviventes, para dar tempo para os outros refugiados escaparem. Ambos os grupos se envolvem em um tiroteio, até que sua munição se esgote e os atraiam para uma luta corpo a corpo com armas de mão. Na batalha que se seguiu, os expurgadores são mortos e o Alpha toma Adele como refém. No entanto, Juan e Dylan trabalham juntos para subjugar e matar o Alpha, salvando Adele. O trio se junta aos outros em um campo de refugiados do outro lado da fronteira mexicana. Esse último revela que ela deu à luz durante o período de separação. Com todo o país em chamas, a NFFA é culpada e dissolvida pela violência prolongada. Notícias indicam que mais de 2 milhões de americanos cruzaram as fronteiras canadenses e mexicanas como refugiados, enquanto os outros se reuniram para lutar contra os expurgadores que querem deixar o expurgo eterno. E assim acaba esse inferno. Como derrotar? Para a gente entender todas as possibilidades, dessa vez são mais fáceis da gente entender um pouquinho mais. Um bunker subterrâneo não seria suficiente dessa vez, visto que eles estão muito mais organizados e conseguiram lutar até mesmo contra o próprio exército, ou seja, se esconder não seria a melhor forma de derrotá-los. A gente viu as particularidades de como derrotar algumas cenas do filme, mas de fato iremos elaborar um plano real nesse momento. O expurgo real começaria, e de qualquer modo aqui
teríamos que tentar fazer como o filme e sobreviver àquele momento específico. Após o expurgo, quando percebermos que um expurgo eterno começou, ou mesmo que o expurgo normal não terminou, iríamos para um depósito de armas, ou mesmo pegar armas, o que não seria difícil após um dia de expurgo, não é? Afinal, teria muitas pessoas mortas e algumas delas com certeza estariam armadas. Assim, com isso, com um pouco de munição, iríamos até o aeroporto e roubaríamos um avião para voar próximo à fronteira e entrar no deserto mexicano. Seria simples, afinal, como vimos, os mexicanos ou mesmo indígenas são facilmente distinguidos, e o principal alvo dessa força do expurgo eterno eram os imigrantes. Os americanos expatriotas estariam enraivecidos e iriam atrás de você. Então a melhor maneira de sair disso seria ir para o México e deixar eles lutarem entre si. E assim não sobraria ninguém para contar a história depois de todos eles se matarem. E assim derrotaríamos Uma Noite de Expurgo 5, A Fronteira. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.